altíssima, queridíssima treinadora comportamental, Renata Rebelo! Cheguei, já dando bronca na Carol, gente. Me deu uma bronca, Peraí, me ó, deu o uma que é bronca. isso, Carol? Não tô Nem sentada agora. parece que tava ali onde tava. Muito boa sua introdução antes, Cádio. Você falar gostou? um bom exemplo. Um bom exemplo, Porque o né? que está externo não muda. Não muda. O que muda é o teu comportamento com relação a isso. Verdade. Então a gente vai ter uma ferramenta. Hoje é muito bom. É um exercício que eu adoro, Carol. E você vai nos ajudar. É pra vida, é pra destravar, pra você fluir. Se você levar essa tópica pra sua vida, vai ser muito interessante. Ó, vou fazer uma introduçãozinha pra você entender. Eu sempre falo que o cérebro, ele é atemporal, ele não tem noção quando é ontem, quando foi ontem, quando é amanhã. Então, se você diz pra ele, você é capaz de programar. Por exemplo, a Carol teve a necessidade ali da cirurgia de emergência e, de repente, como ela está programada, ela é muito positivista, até demais, né? No caso, um saltão desse, eu tô brava, tô aqui. Mas isso é interessante, são crenças possibilitadoras, pensamentos que possibilitam e viabilizam de você agir ou não. Então, por exemplo, hoje, comprei uma capa linda, plena para vir, nem paguei a fatura do cartão de crédito, esqueci no Uber, Carol. Vai mudar o fato de eu ter deixado lá? Não, mas o que eu penso com relação a isso é totalmente diferente. Ele já te devolveu? Eles entregam num lugar ou aqui. Ótimo. Então, assim, resolveu. Ó, o que acontece? Tem a psicologia dividida. O pensamento, o ser humano, ele consegue pensar até 70 mil pensamentos. Por isso que eu fico insegura, porque é dividido. Tem gente que fala que é menos, tem gente que fala que é mais. Que seja metade disso. Então, você pensa 70 mil vezes. Desses pensamentos, só uma porcentagem, eles são do teu querer, do teu desejo. Significa que parte você está sendo influenciado pela televisão, pela propaganda, pelos outros. O quanto dos pensamentos são genuínos. Prova isso que a gente precisa programar o tempo inteiro o nosso cérebro para algo positivo. Por isso que essa é uma ferramenta que vai interferir na tua vida e vai mudar a tua vida de uma vez por todas. Significa que nós interagimos com o meio. Sabe aquela história de nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Então, se você está com um problema no relacionamento, se junta, eu vou com a Carol. Carol é casada há muito tempo. O que ela vai dizer? Tenha paciência, perdoa. O que acontece? Ela me ajuda a pensar de maneira positiva. Se eu vou para um ambiente e falar, olha, tenho aqui uns contatinhos, sai, desencana, faz alguma coisa. Significa que eu vou ser programado. Eu estou sendo influenciado? Claro, nós somos assim. Então, você precisa perceber que o ambiente que você convive programa você. E nós, naturalmente, somos programados para o mal. Se eu descer agora ali na porta da fundação e falar para alguém assim, gente, eu tô tão feliz que a Carol passou por uma cirurgia, um desconhecido. A Carol passou por uma cirurgia, ela estava plena, inteira, maravilhosa. A pessoa vai dizer, eu, hein? Que mulher louca, com gratidão. Essa menina, essa hora, já fumou alguma coisa. E ela não vai me receber. Só que se eu encostar do lado desse mesmo indivíduo e falar, olha, nem acabou a pandemia, o trânsito já voltou ao normal. O que a pessoa vai fazer? Vai trazer um monte de fato de evidência. Significa que o nosso cérebro está programado para receber o que é negativo. E se você percebe isso, as coisas mudam, tá? Não, mas eu dei o meu exemplo, tá? Quando a gente foi pro intervalo, porque o primeiro momento, que é o que você recebe uma notícia, que é algo impactante, que você não estava esperando e que, de fato, não tem outro jeito de ser resolvido, aquilo vai acontecer e você não tem uma experiência anterior para comparar. Então, no meu caso, eu nunca tinha tido anestesia geral, eu nunca tinha sido internada e eu nunca tinha feito uma cirurgia. Eu fiz uma cesariana e eu arranquei um dente. Então, no momento que vem o impacto de uma notícia, que é isso que eu até queria que eu acho que é o que você vai falar na dinâmica, você não tem a comparação para ter um primeiro pensamento. Se vai te dar um pânico que você vai achar que vai dar tudo errado, ou se vai te dar um otimismo para você acreditar que vai dar tudo certo. Por quê? Porque é a primeira vez que está acontecendo. Você está entendendo? Sim, nesse ponto? Independente de ser primeira ou segunda, se você está consciente que seus pensamentos estão pessimistas, que você está se sabotando, que você está absorvendo em volta de pessoas que você não pode evitar e elas são pessimistas, então se eu tivesse lá e fosse uma amiga pessimista, eu ia falar, Carol, agora não é hora de fazer cirurgia, não. Porque a pandemia já falaram que é muito perigoso. Ai, Carol, minha amiga, olha, ela fez a cirurgia. Então, essas pessoas interferem também. E às vezes, por isso que eu falo, sozinha, você é capaz de pensar positivamente ou negativamente. Não é o não pensar de maneira negativa, é ter a consciência que você está pensando de maneira negativa. Tá bom. Certo? Certo. Então,
Estado atual, aqui, é como nós estamos. Relacionamento ruim, eu tô confusa, tô perturbada, não tô feliz no trabalho, tô esgotada. A gente sempre define estado atual e estado desejado. Tá. Casa, viagem, amor, como eu estou e como eu quero ficar. Entre esses dois estados, onde eu estou e como eu quero ficar, tem aqui uma série de pensamentos, crenças, pensamentos tóxicos. Eu vou falar os primeiros, que são os nucleares, e aí depois a gente vai para a perguntinha, certo? Então aqui, claro, Carol, deve ter umas 50 listas a mais, além desses que estão aqui, certo? Sim. Então, ó, pensamentos críticos, de incapacidade. O que te distancia entre o seu estado atual e o seu estado desejado é o seu comportamento. E o que influencia o seu comportamento? O seu sentimento, o seu pensamento. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Se eu penso que essa roupa eu não poderia ir para o ar, eu teria um problema sério, eu ia ter que passar no closet, eu ia ter que... Mas se eu penso, tá bom, ok, eu esqueci a roupa no Uber, eu estou aqui. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. Tá bom. Estado atual, estado desejado. Esse pensamento aqui que a gente fala de crítica é quando você nunca se sente pronta, eu nunca estou pronta, eu nunca sei o que fazer, né? Ai, eu não estudei o suficiente para chegar, então estado atual, eu quero procurar um emprego melhor. Estado desejado, ter um emprego melhor. Estado atual, não estou bem no meu emprego. Estado desejado, um emprego melhor. Se a gente entrar nesse looping de crítica, é porque eu não fiz a faculdade, porque eu não fiz a pós, porque o mercado de trabalho... Então, o pensamento, ele te bloqueia. Olha aqui, ó. Não dá fluxo para você agir. Quem é muito crítico, meu marido, eu não posso ser feliz. Então, presta atenção, esse é um padrão comum das pessoas que pensam demasiadamente e se criticam o tempo inteiro. Aí tem aquela lá que é o pensamento prestativo, Sei. Né? Que é aquela que é dependente até emocionalmente de alguém o tempo inteiro. O que você acha? O que você acha? Você acha que eu devo ir? Eu não... Se você fala para uma amiga que é insegura, eu mudo de emprego ou não, ela vai dizer, melhor não, melhor você ficar nesse, está registrado, tal, ok. Se você falar para uma amiga que é loucona, o que ela vai dizer? Vai, amiga. Claro, vai atrás. Então, esse é um padrão aqui que você precisa analisar e perceber se você tem a dependência emocional, porque ela é uma máscara da prestativa, do eu preciso ouvir a opinião das pessoas, então isso pode te prejudicar. Então segura pra gente contar o 3 e o 4 e já tem perguntinha na tela, quem escreveu pra gente, quem mandou mensagens antecipadas aí durante a semana. Mari, um beijo, obrigada. Resistência a crescer, pagar o preço da vida. Venho trabalhando isso. Então é uma falta de coragem? É isso que ela está querendo dizer? Né, cara? Crescer dói. É muito desconfortável você crescer. E, eu sempre falo, recalcula a rota. Pensa aí o momento em que você passou a ser insegura. Renata, eu sempre fui insegura. Tá, assim, o cara pálida, você tava ali assim, eu e você na maternidade, eu falei, acho que eu vou vir um pouquinho mais gostando de uma panceta, preguiçosa, aí você disse pra mim, meu programa mental, amiga, lá na maternidade, bercinho, vai ser insegurança. Não, isso não existe. Você passa a se tornar de maneira mais insegura pela porrada que a vida te deu, pelo tombo que deu. Então, assim, para aí e pensa, qual foi a última vez que você foi segura? Volta nesse tempo, recalcula a rota. Volta nesse tempo em que você era segura e recalcula a rota. Um exercício que eu gosto muito é o da Nazaré Tedesco. Lembra da personagem da Renata Sorrah, que ela se olhava no espelho e falava, bonita pra caramba, gostosa. E a gente ri, mas é uma programação mental. Se você começar a dizer pra você, pare e pensa o que está dizendo pra você. Sou insegura, eu tenho medo, eu não vou estar programando. E o cérebro, ele é atemporal, ele absorve, ele não sabe o que é real ou não. E aí você vai programando, sou insegura, eu tenho medo. Começa a dizer pra você, eu vou, realmente ali eu era segura, eu vou, eu consigo. Claro que a ajuda de um profissional é sempre muito bem-vindo, mas está na hora de você largar essa questão do meu cérebro pode mais. Não, você pode mais, a tua alma pode mais, o teu propósito pode mais. E aí você pensar assim, fica um gapzinho, o que a gente faz aqui. Estado atual, estado desejado. O meio do caminho é o seu comportamento, o seu pensamento. Fica uma ponte, uma falha. Você não consegue chegar lá, por quê?
Porque você está se comportando de maneira inadequada. E aí, como é que eu faço para me comportar de maneira mais adequada? Pensando diferente. Então, o motorista do Uber que eu vim, ele mora em Barueri, ali pertinho de casa, ele tem um lote e a irmã dele também não. No dia que eles foram comprar o lote, a irmã dele recuou e ele foi. Hoje ele tem casa de aluguel. Qual é a diferença entre não ter um imóvel e ter um imóvel? O seu comportamento. E quem vai interferir no seu comportamento? O seu pensamento. Então, tá na hora de você começar a perceber como você pensa, tá bom? Um terceiro pensamento que é muito recorrente, vitimista. Ai, eu não deveria ter acontecido isso, ó vida, ó céus. Isso é um pensamento sabotador e que te atrapalha muito. Se colocar na posição de frágil, de vítima, meu casamento não tá bom porque meu marido é o estúpido e eu sou maltratada, a minha sogra não me ama, a minha gestora, isso é um pensamento sabotador e que você precisa perceber também. É muito Gente, vitimismo comum. tem que passar longe. Mas acontece, Ai, né? não, olha, isso eu... Ai, não. Gente, não estamos falando aqui de coisas, de perdas grandes, não estamos entrando... De processo de luto. Isso, de processo, não de estamos sentir a falando dor, disso. é uma coisa. Mas de outras coisas, exatamente. Eu podia estar agora aqui revoltadíssima com o que eu passei e, no entanto, eu estou tão grata, que eu disse no início do programa e volto a dizer porque tem a ver com o que nós estamos conversando. São nesses momentos que a gente cresce, evolui e descobre uma coragem que a gente não sabia que tinha. É bíblico. Está na Bíblia, em Provérbios. Mais vale uma casa em luto do que uma casa em festa, porque a festa você pode estar na ignorância. No luto você está conectado com o que realmente aconteceu. Então, se você está no meio do caos, se está tudo bagunçado, agradeça, porque você está acordada, desperta para o que é real. Você está no fundo do poço e não tem mais para onde descer. Na casa em festa, a festa vai acabar e aí você vai descer o fundo do poço. Então, se você está aí no que não é bom, ótimo, agradeça. Aqui, ó. Pensamento ansioso, procrastinação. Ai, como é que eu faço para parar de procrastinar? Percebe a tua ansiedade? A ansiedade é um excesso de futuro. Você está muito lá na frente. E se não der certo? Mas, Carol, e se essa cirurgia é isso? Ai, Carol, será que é a hora? Excesso de futuro. Excesso de futuro traz uma ansiedade. Toda vez que você sentir isso e perceber que os seus pensamentos e aí a ansiedade ela leva para o pessimismo, cria situações que nunca aconteceram e nem que vão acontecer. Então, esse é um pensamento sabotador. Aqui, ó, a gente pode pôr qualquer lista. Tá. E aí, eu sempre falo do diário de bordo, se você tem um caderno aí, anota quais são os seus pensamentos sabotadores, como é que você vem programando o teu cérebro. E ele acredita. E vamos para as perguntinhas, que ela só tá bombando de perguntinha. Ai, que delícia, Próxima gente. na tela, olha lá. Dani, obrigada, um beijo pra você. A linha entre realismo e pessimismo muitas vezes é tênue e difícil de ser notada. Alguma dica pra diferenciar? Sim. Eu sempre falo, ó, põe um pouquinho de pensamento crítico. Pensamento crítico é diferente de pessimismo. Isso é real? Parece um... Gente, como você vai perguntar isso? Isso é real? Isso realmente vai acontecer? O que seria se isso acontecesse? Então, para você perceber se você está desconectada do que é real, faça perguntas para você. Por que eu estou sentindo isso? Esse medo é real? Isso reduz o pensamento. O que acontece, Cá, que a gente vai num looping, por exemplo, uma mulher que tem baixa autoestima. Ela precisa perceber que ela fica aqui com aquele lixo aqui, se comparando o tempo inteiro. Então, e as pessoas não percebem. Se são 77 mil pensamentos e só uma partezinha sua é real, você acredita no que os outros dizem e você também programa o teu cérebro para isso. Então, pergunta. Isso ajuda muito. Concordo. Próxima, olha lá. Obrigada, Rodrigo. Um beijo pra você. Como lidar com os pensamentos negativos e medos? Cheguei ao ponto de estar com medo de sentir medo. Quando tenho essas crises, a maioria das vezes, depois de chorar muito, me acalmo, mas no final há um desgaste emocional. Medo é um negócio complicado, né, gente? Sim, muitas vezes eu vejo que nesse processo, Cá, já é uma questão biológica, que é a necessidade... Tá paralisando ele, da né? intervenção. O medo mata sonho, o medo ele paralisa, ele trava. Então, assim, o seu cérebro, quando você começa a pensar em coisas boas, você produz uma substância que é favorável para a ação. O seu medo, quando você fica com medo, você solta adrenalina, solta uma bioquímica, né? E é horrível para você.
Se você não conseguir fazer isso sozinha, essa pausa sozinha, parar o pensamento, é importante você ir para a ajuda de um profissional. A atividade física reduz o medo muito. Porque te dopa de sentimentos positivos. Verdade. E eu sempre falo, a ação reduz o medo. Tá com medo do quê? Pergunta, ação e atividade física. Do que você tem medo? Do que exatamente você tem medo? Isso é real? Porque medo do quê? Do que você disse pro teu cérebro, porque ele não sabe o que é real. Ele não sabe se você vai trocar de emprego lá na frente, você vai ser demitido porque você... Isso não é real. O que eu quero agora? Trocar de emprego. Você tem medo do quê? Então precisa confrontar. A gente não aprendeu a confrontar. É como se o cérebro comandasse ali e a gente não tivesse a capacidade. Tem sim, a tua alma tá aí. Você tem uma força, assim, tem uma fragilidade, tem o medo, mas você também tem coragem. Então confronta aí esse medo. Próxima. Na tela. Um beijo, Dani, obrigada. Eu achava que não era merecedora. Ela fez um julgamento, então, de... Não, isso é muito bom pra mim. E o que eu já peguei na sala de treinamento e mesmo no online, Carol, então, ó, não ser merecedora. E é um pensamento perigosíssimo de sabotagem. Então, eu começo a ganhar muito dinheiro e aí sou promovida. Eu mereço, não mereço. Aí eu começo a levar os meus amigos para almoçar, eu começo a distribuir meu dinheiro. Ou eu sou, sei lá, faço um bolo maravilhoso e quando o cliente vem pagar, eu falo o preço bem baixinho, bem assim, porque eu não mereço. Eu não mereço receber aquele dinheiro. Ou eu não cobro o quanto eu poderia. Qual que é a diferença de uma boleira comum e de uma boleira que tem milhões de lojas pelo Brasil inteiro? Estado atual, estado desejado, pensamento. Ela falou, eu vou crescer, eu vou ser grande. E você que não se sente merecedora, ou seja, está na hora de você falar, eu mereço sim, eu mereço amor, eu mereço uma pessoa que me ama, eu mereço um bom trabalho, eu mereço o carinho das pessoas que eu amo. Então, não merecer é um sabotador muito grande e que te distancia do seu estado desejado. Você não consegue, chegar lá, fica um gap aqui e você pode ir muito longe de todos os seus objetivos. O gap que eu falo, tá vendo? Buraco. Então imagina que aqui você chega, e se você se sabota, não vai chegar. E aquele lance de tudo tá tão bem, tá bom, tá tudo ótimo e você tem medo que aconteça alguma coisa porque tá tudo bem e você não merece que esteja tudo bem. Isso acontece também. Sim, total. Então, tem que rever, daquele sentimento de incongruência. Fala, nossa, não é possível, eu não mereço tanto, tá tudo bom. Então agora vai ter alguma coisa ruim. Merece, Pula. Sim. Pensa nisso não. Dá tempo de mais uma, né, Glaucia, pra fechar? Olha lá. Pati, querida, minha grande amiga, um beijo, que saudades. Até que ponto posso ter um medo saudável sem se tornar um pensamento tóxico? Beijo! Pati, tem um filme que eu indico o tempo inteiro, que é o Divertidamente. Ah, é verdade. Então é uma mesa de comando, as suas emoções estão lá, sentimento também. O medo é importante porque ele te protege. Quem não tem medo toma iniciativa sem planejar. Então, eu não tenho medo de comprar uma casa incrível. Aí eu vou fazer financiamento de 3 milhões e não vou conseguir pagar. Vai atravessar a rua e não vai olhar para o lado porque eu não tenho medo, nenhum carro vai me pegar. Então o excesso de coragem é ruim também. Mas o medo é importante porque ele te protege, ele valoriza. Uma mulher que não tem medo de perder o namorado, ou vice-versa, o homem também, ele não valoriza, ele não tá nem aí, ele não cuida, não tem aquele ciúminho, não protege. Então o medo, ele é importante, ele é saudável. Assiste o Divertidamente que você vai entender. Tem uma hora que até a alegria vai lá e faz um risco, assim, pra tristeza, assim, fica aqui no seu quadrado. Mas depois eles compreendem que todas as atuações dos sentimentos e das emoções, elas são importantes. Então não ficar triste, não ter medo. Eu preciso sim, em algum momento, ter um pensamento que questiona aqui esse caminho. Vai dar certo? Não vai dar? Não é aquela positividade tóxica. Você precisa saber o que você está pensando. E tem que enfrentar, né? Tem coisa, né? Que não... Sim. Não, vai e vai com medo mesmo. Então a dose ele tem que estar aí, mas numa quantidade saudável, não tóxica, não a ponto de te paralisar e não agir. Um beijo pra ela que me deu muito carinho nesses dias, minha amiga. Beijo. Próxima mensagem, olha lá.
Obrigada, Gustavo, querido. Esse me encheu de amor também. Um beijo, Gustavo viu? é da casa já, Ele né? é demais. Os pensamentos tóxicos constantes podem causar algum transtorno de comportamento humano? Podem, Gu. E antes de eu entrar na faculdade, eu vinha com uma... Ai, não, imagina, não precisa da medicina, não precisa da psicologia. Pode sim, e pode... Alguns eventos podem ser tão traumáticos que disparam o gatilho do medo, reforçam assim, aí vai uma fobia, alguma coisa muito séria que você não é capaz de tratar sozinho. Então, por isso que eu falo, equipe multidisciplinar, não adianta só o meu trabalho aqui com terapia breve, com terapia de impacto, treinamento online. Precisa de uma psica para olhar, precisa de um psiquiatra também para fazer a regulamentação metabólica. Então, sim, eventos constantes, repetitivos ou muito forte podem sim disparar um gatilho aí e você cria uma fobia, algo patológico, uma psicopatologia, uma patologia. E aí você só enxerga mesmo os pensamentos tóxicos, né? Isso aí chega num ponto Sim. do que você nem pensa na possibilidade boa, né? Você é dominado só pelo... Que sim, Cá, o tipo de pergunta aqui eu fico até assim, porque se é uma filha de mãe narcisista, é uma questão, entende? Se é uma bipolaridade, uma doença genética, é outra questão, é outra coisa. Então parece que eu não vou responder objetivamente, que cada caso tem que ser analisado de um jeito. E tem que procurar porque ajuda. essa pauta pode não servir para todo mundo, Verdade. não serve. Por isso que eu falo, tá com dificuldade, não tá fluindo, tá travando, vai lá, procura a gente, me procura nas redes sociais, procura um serviço de utilidade pública que fala, não posso falar o nome, não sei. Sim. Que tem psicólogo para te atender, tem psiquiatra. O que está acontecendo comigo? Eu quero que você lembre que você é filho do Criador, você merece ser feliz. Não tem diferença entre uma pessoa que tem casa, carro, conquistou e você. A única diferença é que ela pensou, sentiu e se comportou de maneira diferente. Então, se você está insatisfeito com o seu estado atual, acredite, é muito possível você chegar no seu estado desejado. 14 anos dentro da sala de treinamento, eu vi pessoas que eu achava que não ia muito bem e estão reinando na própria vida. Então, hoje, eu já não duvido mais de ninguém. Sim, você pode. Obrigada. Eu que agradeço. Você também me encheu de amor e de carinho. Cadê sua mãe pra brigar com você desse salto, Beijo pra minha mãe que ficou comigo, maravilhosa. Vai lá no Insta, @Rê_Rebelo, @Rê_Rebelo, pra encontrar todo o trabalho. E meninos, eu não brinco mais daquilo, vocês vêm amanhã, eu venho. Porque na quinta eu brinquei, aí na sexta eu não vim. Mas amanhã... Então, tchau. Amanhã não, Fala mas tô de tchau. folga, eu volto segunda, vocês também. Obrigada pelo carinho, eu amo.